Então, até onde é recomendável o idoso fazer caminhada, em quais as condições, entendeu? É sozinho, eu não recomendo o idoso, dependendo do idoso, fazer caminhada sozinho, nem a pau. Eu já fiz caminhada com o idoso para fortalecer ele e era aqui, ó, gruda no meu braço. Não, mas eu quero. Não, tu vai grudar no meu braço, eu não vou grudar em ti. Não dou arrego. Cara, se ele cair, eu sou Sim, responsável. fato, Ponto. fato. Então eu quero que tu sejas bem específico, nada superficial, porque aqui a gente tem que aprender o seguinte, não é só aquele, o idoso que tá bem. Cara, eu tô na faixa dos cinquentinha, eu tô super bem. Talvez eu chegue nos 60 bem, mas talvez chegue outro cara com 60 anos e o cara tá todo ferrado, 70 anos, entendeu? Tipo, a minha mãe tá toda lascada, né, mãe? Eu sei que ela tá vendo. Então, é isso que eu digo assim, ó, caminhada, quando, como cuidar, o que avaliar, entendeu? Qual o trabalho a ser feito nos idosos? É sempre uma questão bem importante isso, Zê, porque a gente quer, né, proporcionar para o idoso uma qualidade de vida, né? Esse é o ponto-chave. Saudável e com É segurança. saudável e com segurança. Eu, geralmente, né, no ambiente de clínica, o idoso vai caminhar do meu lado o tempo todo. Eu vou estar de olho nele o tempo todo. Se não tiver com a mão no ombro dele, ele está segurando em mim, eu tô sempre alerta. Eu dificilmente recomendo caminhada para idoso sozinho, né? A gente sabe que as ruas não são totalmente planas. E nem o ar é muito bom também. Vou fazer caminhada na rua. Beleza, vai lá no meio dos carros recebendo todo aquele ar limpo, enchendo teus pulmões. Cara, eu não sei, cara. É Então, recomendável? então tem toda essa questão aí de expor, né, esse indivíduo a uma questão que talvez não seja tão viável, né? A gente sabe que caminhar traz alguns benefícios, mas talvez trazer ele para uma hidroginástica é muito mais benéfico e seguro. Eu acho que pode ser uma caminhada, mas tipo assim, num parque onde tenha mais Acompanhado, arborização, né? Que tenha o ar não seja tão poluído quanto no meio dos carros, que eu vejo muito idoso caminhando no meio na calçada. Cara, isso não se faz. Eu não recomendo. Sempre acompanhado, sim. Né? acompanhado, né? Segurança é tudo, ainda mais pra um paciente idoso. Então, parte desse princípio, né? Segurança em primeiro lugar, e aí sim, recomendo uma atividade. Qual, né? Quando eu recomendo atividades, quando vem esse tipo de demanda na fisioterapia, eu sempre pergunto para o idoso o que ele gosta de fazer, né? A preferência do paciente, ou a preferência desse cliente, ela é fundamental. Porque em alguns casos a gente menciona assim, precisa caminhar na esteira, mas ele não gosta de fazer. Então ele não vai adaptar aquela condição. Então se ele gosta de hidroginástica, vai para hidroginástica. Tu acha a esteira bom? Falando biomecanicamente, não. Porque eu tenho eu acho que a pessoa quando vai pra esteira, ela fica cuidando por um monitor da esteira. Cara, já tá Eu errado. Já prefiro ficou o dando ar livre, problema. Eu não né? sou muito da esteira, não. A esteira tem o limitador ali, né? Ainda mais idoso, né? Que tem uma alteração de marcha. Então, geralmente, dentro de consultório, a gente prioriza caminhadas ao ar livre. Como que a gente costuma fazer? Geralmente é aplicado testes antes desse idoso a gente botar ele na marcha ou botar a executar qualquer atividade que ele vai fazer dentro da clínica. A gente utiliza pelo menos eu costumo utilizar um teste que é padrão ouro, que é o Time Up and Go, que é um teste que você vai simular o idoso ficar em pé, caminhar por 3 metros, retornar e sentar. E nisso a gente dispara um time, né? Então, acima de 16 segundos, que é o que a literatura mostra, esse idoso ele tem de 60 a 70% de chance de ter uma queda. Nossa, Então, esse muito alto, cara. é uma estatística que a gente usa dentro de clínica, faz esse tipo de teste, associado, claro, a outros padronizados, o Romberg, outros testes que são padrão ouro, dentro dessa anamnese, e aí sim, a gente vê se esse idoso ele realmente pode ser liberado para fazer essa demanda, essa caminhada ou não. Mas eu costumo sempre trabalhar sempre baseado ou na literatura ou em algum teste. Por que que eu bato nessa tecla, né? Na fisioterapia, quem
passou por mim como aluno de estágio sabe que eu sou bem chato com isso. Uma questão que a gente tem, que a gente vê muito a gente fala que a pessoa está evoluindo, mas isso de forma empírica, né? Geralmente a gente não costuma coletar dados dessa pessoa. E se eu não tenho algo que me responda como ela chegou, eu logo não tenho como saber se ela evoluiu, né? Então eu costumo sempre caminhar com base, né? Com dados, com estatística. Eu costumo sempre fazer esse tipo de trabalho, até porque a cada 2 semanas eu reavalio esse paciente. Então eu pego a escala e reaplico de novo. Ah, melhorou o ponto X. Ó, demorava 19 segundos para fazer o percurso, agora demora 15. Opa, melhorou 4 segundos. Para um idoso, Claro. tá ok. Será que eu posso agora começar a modificar essa atividade baseado no que eu tenho? Eu posso evoluir. Mas se eu não tenho nada de base, eu não tenho como dizer se ele melhorou ou não, né? Então eu costumo sempre estar baseado nessas métricas, né, métricas avaliativas para poder evoluir, né, esse paciente. Então eu costumo trabalhar assim, né? E esse é um público muito carente de profissionais, cara. Cara, desde essa época já lá se vão uns 20 anos quase nessa situação, e, cara, eu dividi muito meu tempo entre o pessoal de bodybuilding, fitness ali, de atletas, e muito na parte de idoso. E a maioria das pessoas não sabe, mas eu, cara, amo bodybuilding fitness por ser um esportista, sou um apoiador do esporte, apaixonado pelo esporte, e gosto muito. E vivo esse esporte competitivo há muitos anos. Agora, não mais como atleta, mas de outras partes, como preparador de atleta e tal, e como árbitro. Mas, cara, com certeza, o percentual muito grande mesmo do meu trabalho é com menor idade. E por que eu comecei a me especializar nisso? Porque eu vi que, cara, é um mercado muito, muito carente de profissionais, cara. O idoso chega na academia, cara, é muito raro ter um profissional, até tem profissional que se interessa em trabalhar com ele, mas não que realmente vise a qualificação, a especialização em trabalhar com esse público-alvo. E eu sempre digo que é um público muito fiel. Na verdade, é o público mais fiel que tem. É o mais fiel.